Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da Meditação Shinsokan, nessa segunda-feira agradabilíssima, em que podemos elevar ainda mais os nossos pensamentos para junto de Deus. E para começarmos, vamos fazer a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Faremos a oração que consta na página 124, Oração para Despertar o Verdadeiro Eu. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, quem o tiver pode acompanhar a leitura, caso contrário, também pode ficar na posição de oração, fechar os olhos para juntos podermos cada vez mais vibrar elevado. Vamos então? Hoje será a oração para despertar o verdadeiro eu. Então vamos assumir a posição de oração, uma posição confortável. Oração para despertar o verdadeiro eu. Sou a suprema autorrealização de Deus, aquele que é eterno, infinito e sagrado. Isto é Deus. E esse ser sagrado está alojado em meu âmago, como essência do meu ser. Ele está tentando manifestar-se de modo cada vez mais perfeito na Terra, em forma de homem. O corpo carnal é apenas uma vestimenta utilizada pela essência do meu ser para cumprir sua missão na Terra. Vestimenta esta urdida com os fios da mente. Ele é um tecido necessário apenas enquanto seu ocupante cumpre sua missão na Terra. Cumprindo a missão e rompidos os fios da mente, o corpo carnal começará a se desintegrar e acabará desaparecendo. O corpo carnal, portanto, não tem existência eterna. Não sendo eterno, é provisório e não é existência verdadeira. Não sendo existência verdadeira, não tem substância. Tal como sombra, eco ou ondas de água, ele é apenas projeção. Não se deve considerar a projeção como existência verdadeira. O corpo é como uma imagem que aparece na tela do televisor. Por trás existe o ser verdadeiramente vivo, que é a origem da imagem projetada na tela. Esse ser verdadeiramente vivo é a vida de Deus, é a imagem verdadeira da vida do homem. Devo conscientizar que esse ser verdadeiramente vivo, esse ser eterno, essa vida de Deus, constitui a minha vida verdadeira. Ao alcançar esta convicção, é que inicio a vida do homem verdadeiro. Até então, eu não vivia a vida do homem verdadeiro, vivia a vida do envoltório, ou instrumento do homem, pensando ilusoriamente que ela fosse a vida do próprio homem. Erroneamente pensava que os desejos carnais constituíssem os direitos básicos do homem e confundia os prazeres dos sentidos com alegrias da alma. Porém, neste momento, despertei para a verdade de que o homem não é corpo carnal. Esta é uma revolução do conceito de homem, muito maior que a revolução da cosmovisão, em que o geocentrismo cedeu lugar ao heliocentrismo. Quando se compreende que o homem não é corpo carnal, a vida começa a emitir um brilho todo especial. No passado, eu julgava que a satisfação dos prazeres instintivos do corpo carnal fosse a satisfação do homem, mas isso era apenas uma inversão dos valores. O eu divino, alojado no âmago da vida do homem, estava sendo prisioneiro, escravo e instrumento do envoltório chamado corpo carnal, e a ele se servia. A partir de hoje, viverei conscientizando que a vida de Deus é o verdadeiro eu, e jamais serei instrumento dos desejos do corpo carnal. Pelo contrário, farei o corpo carnal servir ao verdadeiro eu como instrumento para satisfazer as aspirações da alma e para cumprir a missão da alma na terra. Deus, agradeço-lhe por ter guiado a minha alma até obter essa profunda conscientização. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos ensina o quão é grandioso a nossa vida e que a nossa vida e a busca da felicidade está diretamente enraizado, está diretamente ligado à busca pelo despertar, pela manifestação da nossa imagem verdadeira. Ou seja, a felicidade da alma está em nós encontrarmos a nossa verdadeira essência, para aí sim utilizarmos o corpo carnal para manifestá-la. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença de todos os senhores que estão aqui na Regional DF Brasília, nas quadras 403/404 da Asa Sul do Plano Piloto, a você que está em casa, meu muito obrigado, você que está em Brasília, fora de Brasília, você que está no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado, receba aí meu abraço caloroso
Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Quero agradecer também a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais da Seichonoye do YouTube, tanto o canal da Seichonoye do Brasil quanto o canal da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, receba esse carinho, agradeço, retribuo em forma de desejos sinceros para que você e sua família prosperem cada vez mais em todos os sentidos. Não deixe também de compartilhar e curtir essa palestra, porque isso dá importância, dá visibilidade e ajuda o próprio YouTube a divulgar também a palestra. Então acaba que nós temos a chance de mandar essa palestra, essas palavras que tanto nos auxiliam para outras pessoas, para que elas também encontrem a felicidade e a razão de viver, descobrindo que nasceram filhas de Deus. Isso é muito importante. E hoje tenho uma grata satisfação de estar mais uma segunda-feira com vocês para juntos estudarmos e aprofundarmos um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye e hoje com um tema que é a cara da nossa reunião, que é exatamente a meditação Shinsokan. Nós vamos falar sobre a meditação Shinsokan e é muito importante a gente sempre estar batendo nessa tecla, porque é uma das práticas que está em todos os nossos deveres de casa. Toda palestra, ao final dela, depois da meditação Shinsokan que a gente faz, tem um dever de casa. E qual é o primeiro item do dever de casa? Fazer a meditação Shinsokan. Então o primeiro item é sempre fazer a meditação Shinsokan. E ela é muito importante ser feita por vários motivos. De um tempo para cá, tornou-se assim, ficou muito em voga a questão da meditação. E as pessoas têm estudado e aprofundado muito as questões meditativas. Isso não é uma novidade na humanidade, meditar não é uma novidade, é novidade para o Ocidente. Para o Oriente, isso já é muito batido e lá se tem por tradição, se tem por hábito a meditação. Porque a meditação é o melhor caminho que você tem de autoconhecimento. Mas dentro das meditações, você também tem os mais variados níveis. Você tem desde meditações que vão apenas ao relaxamento, como meditações que buscam o despertar e o elevar espiritual. E a meditação Shinsokan tem como essa finalidade. Então a meditação Shinsokan, ela tem tem os seus princípios, ela tem a sua forma de ser feita, exatamente porque ela tem um objetivo. E algumas vezes as pessoas até perguntam, mas doutor, eu acho a meditação Shinsokan difícil. Não é que ela seja difícil, é porque quando nós compreendemos o seu objetivo, a gente consegue valorizar a sua prática. O que muitas vezes nós associamos meditação a outras coisas. Então a gente tem muita ideia de que a meditação é aquele negócio que vai nos trazer calma e paz. Calma e paz é o caminho para que você consiga encontrar a sua verdadeira natureza. Então não é simplesmente o fato de meditar que vai te acalmar. O que vai te acalmar é você descobrir quem você é. Porque quando você descobrir quem você é, você naturalmente vai já ter a postura correta para lidar com as situações. Então, ou seja, essa ideia imediatista que muitas vezes nós temos de que a meditação ela existe para remediar os problemas que nós estamos passando, é que nos dá muita ansiedade, pressa e desânimo para meditar. Então a gente acaba usando a meditação como um paracetamol. A gente toma e fica esperando ver se resolve o problema. Não resolveu, você fala, não deu certo. Quando a meditação não é isso. A meditação é um exercício para fortificação espiritual para que com ela você consiga trabalhar as coisas, você consiga lidar com a vida de maneira muito mais eficaz, de maneira muito mais viva, de maneira muito mais feliz. Então a meditação é o caminho que nós temos para manifestar a nossa imagem verdadeira. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos ter também um relato muito especial de um grande divulgador da Seichonoye, que é o Dr. Márcio Nakanishi, que está aqui. Ele virá daqui a pouco contar um pouquinho do relato dele, então vai ser bem legal. Então eu convido você a ficar a palestra inteira para você entender o efeito, a grandiosidade da meditação. Óbvio que o que eu vou falar não resume, nós temos vários livros dentro da meditação Shinsokan. Hoje, por exemplo, eu vou usar o livro A Verdade da Vida, volume 8, que é o livro dentro da coleção A Verdade da Vida, que fala exatamente sobre a meditação Shinsokan. Então, um livro profundo, o professor Masaharu Taniguchi dá uma aula da imagem verdadeira, que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, vou trabalhar esse livro e também vou trabalhar o livro de minha autoria, que é Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que foi um livro escrito exatamente com base na experiência, não só minha da meditação Shinsokan, mas da própria reunião aqui,
que nós estamos aqui há 11 anos falando sobre meditação Shinsokan, e esse livro é exatamente o trabalho de tudo aquilo que foi observado, sendo, digamos assim, uma sinopse fácil para trabalhar esse assunto da meditação numa linguagem bem atual e bem gostosa de estudar. Então vão ser esses dois livros que nós vamos trabalhar. E lembrando, não vou esgotar o assunto, é muita coisa, mas eu vou abordar rapidamente alguns princípios para que nós possamos compreender a grandiosidade que é a meditação Shinsokan. Ok, gente? Para começarmos, deixa eu trazer aqui o quadro. Acertei? Opa, pronto! Então vamos lá. A força da meditação. Nós vamos trabalhar esse tema porque, como eu falei, hoje em dia está em voga. Hoje em dia todo mundo gosta de falar que está meditando, todo mundo fala, eu faço a meditação, aí a meditação tem A, tem B, tem aqueles efeitos. Primeiro ponto, meditar é bom. É bom. Todas as meditações são válidas. São, que nem todas as orações em que você faz ela corretamente são válidas. Só que umas têm objetivos e as outras têm linhas ou pensamentos diversos. Da mesma maneira que você tem exercícios físicos que têm intensidades diferentes, você tem meditações com intensidades diversas. Então você tem aquela meditação que é aquela meditação realmente para relaxar. É aquela meditação que você faz e você, sabe, se desliga. Excelente. O propósito da meditação Shinsokan não é o relaxamento. O propósito da meditação Shinsokan é outro. É outro. E para nós entendermos o propósito, nós precisamos entender primeiro a nossa natureza. Nós precisamos entender a nossa natureza. E para que a gente possa entender a nossa natureza, a gente tem que ir na principiologia. Todo conhecimento religioso, todo conhecimento filosófico, tudo que é pensado, que é desenvolvido, que é construído, ele parte de uma premissa. Ele parte de uma verdade que você a tem como fundamental. Tudo. Então, qualquer maneira de desenvolvimento, qualquer pensamento que você tem, ele parte de uma base. Qual é a base do qual partiu a Seichonoye? É exatamente da natureza de Deus. A Seichonoye, ela surge quando começa-se a buscar qual é a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Isso é fundamental. E nós vamos observar que muitas vezes não se pensa sobre isso. Se você não sabe a principiologia, se você não sabe a base, você desconhece o porquê do raciocínio chegou àquele ponto. Tanto é que, na linha do conhecimento, a parte mais fundamental para desenvolver um conhecimento, um engrandecimento, é você estudar a filosofia, a base daquilo que gerou. Então, quando nós pegamos qualquer área da ciência, qualquer área da filosofia, você tem que ver qual foi a base que gerou aquele pensamento. Por que se pensa assim? As pessoas que ficam só na superficialidade, elas pegam um movimento pronto e muitas vezes decora ou repete aquilo sem entender realmente qual é a fonte do pensamento que está por detrás. Por isso que às vezes a gente sempre fala, tomai-vos cuidado com o pensamento. Ele pode ser lindo na hora de se reproduzir, mas se você não entender a base do qual ele surgiu, você não entende realmente qual é a finalidade dele. Tem muita gente falando coisa bonita com princípios extremamente equivocados. O resultado, gente, é estrago. O resultado não é, muitas vezes, até aquilo que o pessoal se fala, não, nós vamos viver a paz, nós vamos viver o amor. Não é à toa que hoje em dia as pessoas estão pregando a paz com a violência, estão pregando o respeito com o ódio, estão pregando a identificação com a separação, e assim, não é assim que funciona. Mas voltando, então o que acontece? O entendimento do porquê da meditação precisa exatamente passar pelo conhecimento da natureza de Deus. Então começa a se estudar a natureza de Deus. Gente, o que é realmente Deus? E começa a se pensar isso. De acordo com o pensamento e de acordo com a resposta que você tem a essa pergunta, você tem uma linha filosófica religiosa. Então, se falar que Deus é um ser cruel, é um ser que castiga, é um ser bravo, é um cara que levantou segunda-feira, sabe? Pé da vida e que tá assim, velho, o primeiro que errar, velho, raio na cabeça, eu criei eletricidade só para punir o ser humano na face da Terra com um raio na cabeça. Se você tem essa visão, o teu pensamento religioso ele vai ser estruturado em cima dessa base. O professor Masaru Taniguchi ele começou a buscar em todas as escrituras religiosas que ele tinha acesso à época dele. Lembre-se, o professor Masaru Taniguchi, ele, quando começou a estudar isso aqui,
década de 1910, 1915, no Japão, em que ele começa a buscar o conhecimento sobre isso, e ele começa a desenvolver o raciocínio até que ele chega a um ponto que ele percebe, estou encurtando, viu gente, a sinopse da sinopse da sinopse, viu? Para você ter ideia, são 2 livros dentro da coleção A Verdade da Vida que explicam esse processo de como o professor Masaharu Taniguchi levou a vida dele e os caminhos que o fizeram buscar esse pensamento, essa natureza de Deus, que é o volume 19 e o volume 20. Recomendo a leitura, são livros assim espetaculares. Primeiro que você vê que o professor Masaharu Taniguchi era uma pessoa comum, e segundo que você vê que do comum dele ele tira o extraordinário. Que o extraordinário foi ele buscar com muita força e muita fé exatamente o que era a natureza de Deus. E o que o professor Masaharu Taniguchi percebe? Que a natureza de Deus é uma natureza que é puro amor. Isso, gente, você fala, mas isso não é novidade nenhuma. Sim, não é novidade nenhuma. Você pega na Bíblia Sagrada, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, lá está escrito, quando João escreveu as cartas, se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Os evangelhos de Cristo são todos escritos falando que meu Pai ama. Meu Pai ama. Porque se você pegar as escrituras do Velho Testamento, na visão cristã, você vai ver que o Deus do Velho Testamento já é um Deus mais bravo, já é um Deus que pune. Já o Deus do Novo Testamento já é um Deus mais amoroso, já é um Deus que ama. Então, não é novidade. Qual é a grande sacada? É quando ele percebe que esse amor, ele é absoluto. Isso aqui é que você começa a ter um desenvolvimento de um pensamento absoluto. Você começa a ter o desenvolvimento do pensamento profundo que é o da Seichono. E mais, ele não é só absoluto, ele é eterno. E aí vem um ponto que é a cereja do bolo do desenvolvimento do raciocínio da Seichono. Ele é amor, ele é absoluto, ele é eterno e ele é único. Esse único aqui é um ponto que é, digamos assim, é o nosso carro-chefe de trabalho. Quando eu falo que é único, eu falo que só tem ele, não tem outro, só tem ele. Aí quando você vai pensar assim, você raciocina, poxa, então vamos lá. Se Deus é amor, esse amor ele é absoluto, ele é eterno e ele é único, eu chego à conclusão de que tudo é amor. Tudo é amor. Ora, se tudo é amor, então eu estou vivendo o amor. Aí você olha para a tua vida e fala, mas pera lá, minha vida não está composta só de amor. Aí fala, o que aconteceu? Foi a grande percepção quando o professor Masaharu Taniguchi, em meditação, ele recebe exatamente a intuição de que só existe Deus e o que vem de Deus. Tudo o que não é a manifestação de Deus é o que é chamado no budismo de ilusão. Ilusão é tudo o que está manifestado e não é Deus. Então, o desenvolvimento do trabalho da Seichono é exatamente fazer com que nós apontemos a nossa mente, nós consigamos sentir, nós consigamos viver apenas o que existe. E o que não existe, que é ilusão, nós deixemos de lado. Nós passamos por isso, nós superamos isso e nós observamos ou nós enxergamos a sua não existência. Então a Seichono faz uma diferença muito clara naquilo que existe, daquilo que não existe. E a palavra, o verbo existir, ele é um verbo complicado porque ele sofre muitas utilizações. Então quando você fala existe, aí você tem várias formas de utilizar. Um existe é no mundo das ideias e no mundo concreto. Então eu posso falar, essa caneta existe, porque eu posso pegá-la. Se eu não puder pegar, é porque ela não existe. Essa é uma das formas que a gente tem de utilizar. Então, existe, tem várias formas, vários modos de se utilizar. Religiosamente falando, filosoficamente falando, existir
é aquilo que é eterno. Não existir é aquilo que não é eterno. Porque só pode existir aquilo que não tem princípio, nem meio, nem fim. Então ele existe. O que não existe é aquilo que é passageiro, é transitório, é uma ilusão, é uma miragem. Estamos falando de termos filosófico-religiosos, gente. Então, existe aquilo que é eterno. Não existe aquilo que não é eterno. Aí nós observamos, na visão de que a natureza de Deus é amor absoluto, eterno e único, o que é que existe de verdade? Somente Deus. E nós estamos aonde? No seio de Deus. Nós estamos no amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Logo, nós somos filhos de Deus, porque só existe Deus e o que vem de Deus. Se Deus é absoluto, eterno, amor e perfeito, nós só podemos ser exatamente como Deus o é. Aí vem a pergunta, ok, entendi até aqui, eu sou perfeito, maravilhoso, porque eu sou filho de Deus. Mas essa imagem avacalhada que está aparecendo no mundo das formas, essa imagem avacalhada, ela é eterna ou passageira? Se ela é passageira, ela não? Mas eu estou vendo, não interessa. Você pode estar vendo o que você quiser. Filosoficamente, ela não existe. Ela não existe. Ela vai acabar. Esse eu que está aqui vos falando agora, fica bonito quando você usa a segunda pessoa, né, gente? Você usa assim, vos, assim, você nem sabe se está certo, mas fica bonito, gente. Então, o que acontece? Esse eu que vos fala, esse eu, ele é passageiro. O João Ricardo que nasceu e vai morrer em tal data, ele é passageiro, ele não é eterno. A essência espiritual que está na essência, que está no âmago da minha vida, esse é eterno. Então o que eu falo? A minha imagem verdadeira existe. E o João Ricardo não existe. Não é que ele não existe que ninguém perceba. Ele não existe porque ele não é eterno. Logo, esse meu eu fenomênico não é o Filho de Deus, que é o meu eu absoluto. Preletor, que confusão. Muito simples. O teu eu espiritual é eterno. O teu eu fenomênico, ele é passageiro. Quando nós trazemos isso para a linguagem espiritual, o teu eu verdadeiro é Deus e o teu eu falso, o teu eu material, ele é o aprendiz ou a máquina que está processando a manifestação de Deus. O homem carnal é falho, porque ele está manifestando Deus. E o homem verdadeiro, ele é absolutamente maravilhoso. Então, quando o mestre fala, o homem é inadoecível, ele está falando de qual homem? O que existe ou o que não existe? O que existe. Porque o homem que não existe adoece? Adoece. Adoece. O homem que é pura harmonia é o homem que existe ou que não existe? Que existe. Porque o que não existe está lá no meu trabalho todo dia. Todo dia eu estou lá julgando um homem que não existe. Por quê? É um homem fenomênico, é um homem da aparência, é um homem que vive a transitoriedade, é um homem que vive o karma, um homem que vive o aprendizado, o ser humano que está em processo de manifestação. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos, isso que é a imagem verdadeira. Isso que é a imagem verdadeira. Quando nós chegamos nos eventos da Seiichi Onoe, aí você adentra, tem alguém na porta e fala assim, muito obrigado, e te faz uma reverência. Aí você olha e fala assim, mas por que está me reverenciando? Por quê? Nós fazemos a reverência para o homem que existe ou para o homem que não existe? Para o homem que existe. Quem está vendo a reverência é o homem que não existe. Mas a reverência é reconhecendo essa existência. É essa existência. E ela está em todas as escrituras religiosas que pregam a vida, você tem referência ao homem que existe. Mas por não compreenderem, fazem leituras equivocadas do pensamento e acabam, ao invés de elevar o homem a Deus, trazendo Deus a nível do homem. Aí Deus começa a se tornar irracível, Deus começa a se tornar um ser vingativo, um Deus que é extremamente sectário. Então você começa a ter brigas nas religiões, porque as religiões começam a querer defender um Deus que é baseado no não existe. Quando na verdade não. Deus é universal e ama todo mundo porque ele é puro amor. E todo mundo é puro amor. Aí você vê, quer ver um exemplo? Dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, você pega o Velho Testamento, primeiro capítulo de Gênesis. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher, criou varão
e virago, a sua imagem e semelhança. Criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus que é puro amor, criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Logo, esse homem que Deus criou também é a própria essência de Deus. Então, esse é o homem que existe. No capítulo 2, já lá para o versículo 22, aí Deus pega do pó da terra e sopra nas narinas e dá o fôlego da vida a Adão. E Adão está lá andando no paraíso, no jardim do Éden, se sente só e precisa de uma companhia. Deus faz ele dormir e retira da sua costela e cria Eva. E os dois estão lá no paraíso, podiam fazer tudo, menos comer a maçã da árvore do bem e do mal. O que os dois vão aprontar? Comer a maçã da árvore do bem e do mal. Deus fica revoltadíssimo e eles são os dois primeiros seres humanos a serem expulsos do riçó paradisíaco. Então eles são expulsos do riçó, eles são convidados a se retirar e começa toda a bagaceira do planeta Terra daí em diante. Pergunto, esse homem que foi criado do pó da terra, ele é um homem que existe ou não existe? Não existe. Não existe. Então você vê, já no Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você tem duas criações. Qual é o sentido de você ter duas criações? Não é que está explicando duas criações, está explicando exatamente o fenômeno do homem que existe para o homem que não existe. Tanto que a expulsão do jardim do Éden foi dada como? O homem terá que tirar o seu sustento do seu suor e a mulher terá filhos com dor. Essa é a sentença do materialismo. Essa é a sentença da vida do falso eu, que tem que viver a transitoriedade ou as vicissitudes da existência material baseado num conceito limitado, enquanto que o homem verdadeiro, que é espírito, continua sagrado no mundo da imagem verdadeira. Aí você olha assim e você fala, eu consegui, em poucas palavras, explicar um pouco a essência do pensamento da Seitonei. Então, o que a Seitonei persegue? O Deus absoluto. Esse Deus absoluto, a gente fala que está no nosso interior e a gente dá um nome para ele. Em japonês, o nome é... Deixa eu pegar aqui. Em japonês, o nome é Jiso. Em português, porque o japonês ele tem uma dificuldade na tradução, porque os ideogramas eles trazem sentidos. Em português, a tradução que nós temos na atualidade é imagem verdadeira. O que é imagem verdadeira? É a existência que está no nosso âmago. Quanto mais nós acessamos essa imagem verdadeira, mais essa imagem verdadeira ela se manifesta. Então, quanto mais a gente enxerga o homem que existe, ou quanto mais a gente enxerga a vida que existe, mais ela se projeta. Então, toda a nossa explicação, tudo que a gente aborda, tudo que a gente faz é com um viés, é enxergar a imagem verdadeira. Tanto que o movimento da Seitonei, ele começou como um movimento cultural, ele começou como um movimento cívico, em que o professor Masaharu Taniguchi simplesmente queria difundir esse pensamento. Olha, gente, existe a imagem verdadeira. Ele só queria falar isso. Ele não começou a Seitonei com nenhuma pretensão de ser religião. Nenhuma, pretensão zero. Era um movimento cívico. O que aconteceu? As pessoas começaram a ler os livros da Seitonei. As pessoas começaram a fazer as práticas da Seitonei e começaram a encontrar aquilo que existe no seu interior. Como resultado, o que existe passou a vibrar e modificar o que não existe. E como é que vinha a modificação? Completamente positiva. Cura de doenças, resolução de problemas familiares, harmonia, saúde, provisão, alegria. Então, começou a acontecer inúmeros situações que eram tidas como milagres e as pessoas começaram a procurar o professor Masaharu Taniguchi muito, porque falavam assim, gente, esse livro, que na época era o livro A Verdade da Vida, começou a fazer milagres nas vidas das pessoas. E o professor explicava, não é o livro que faz milagre. Quem faz milagre é quando você entende quem é você na sua essência. Então, a prática da meditação Shinsokan é para você sentir a sua natureza divina. Para sentir a natureza divina. É interessante que, quando a gente
divulga, quando a gente prega essas palavras da verdade, é óbvio que existem pessoas que não conseguem compreender isso. E é normal e todo mundo tem o direito. A pessoa tem direito também de não entender. Faz parte do processo de aprendizagem. Não é todo mundo que está pronto para ouvir isso daqui. Porque tem pessoas que não, eu sou pecador, eu sou filho do pecado e não consegue largar disso. Tranquilo, é o momento espiritual da pessoa, também merece respeito e está na fase, está no aprendizado dela. Mas quando a pessoa ela começa a despertar para isso aqui, ela começa a sentir um incômodo, cara. Não é possível, velho. Não é possível que Deus não tenha o mínimo de condição de saber o que ele está fazendo, que não tenha o mínimo de condição de olhar e criar as coisas bem feitas. Se você for parar a pensar, tinha uma coisa que me intrigava quando eu era um pouquinho mais novo, na minha adolescência, coisa de 3 anos atrás, o que acontecia? Eu ficava extremamente intrigado com algumas coisas. Por exemplo, Deus vai punir a humanidade com ciclos de destruição e nada muda. Então Deus vai lá, a humanidade está pegando fogo, Deus vai lá, não, então deixa eu tacar água, matar todo mundo afogado, vou fazer uma arca, só vai sobrar Noé, uns bichos, todo mundo está puro. Aí você fala, beleza, purificou. Começou a vir tudo errado de novo. Aí ele olhou e falou assim, não deu certo, gente. Já destruí uma vez, já destruí 2 vezes, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mandar o meu filho vai chegar lá, vai ensinar tudo direitinho e a galera vai ficar feliz, vou deixar crucificá-lo para que ele possa lavar os pecados de todo mundo e a humanidade vai ficar pura. Vai lá, desce a bagaceira, pegam, batem nele, cospem na cara dele, crucificam, ele leva os pecados, o que aconteceu com a humanidade? Ficou melhor? Não. Aí você fala, cara, o que está acontecendo? É um erro muito grosseiro. Até para quem estuda administração humana, fala, tem algum erro. É porque no fundo, não é que precisa purificar o homem. Os grandes eventos acontecem para fazer o homem tomar consciência da sua natureza divina e não para tentar modificar e transformar o que não existe em algo que vai ser existente. Então, ou seja, os movimentos divinos são os movimentos de purificação do espírito. Não são movimentos políticos, não são movimentos terrenos, são movimentos, claro, os movimentos terrenos refletem a elevação espiritual, óbvio. Mas o que eu estou falando é o seguinte, Deus, ele age com perfeição porque o mundo que ele criou já é absoluto, já é perfeito, já é maravilhoso. E descobrir isso é uma liberdade. As pessoas morrem de medo de tudo. Por que elas morrem de medo? Porque elas não sabem o que realmente está por detrás da criação. Quando você descobre que a criação ela é perfeita, maravilhosa e ela está pronta, você fala, nossa, que alívio. Está pronto, está pronto. O que você precisa é simplesmente deixar com que essa natureza divina se manifeste na sua vida. Então, o que é o movimento da Seichonoe? É um movimento para que nós descobramos descobramos a nossa natureza divina e os caminhos para manifestá-la. Quem descobre e quem trabalha para manifestar, transforma a vida. Aí a pessoa fala, nossa, é milagre. Não é milagre, é o natural. Obrigado. É o natural. Por isso que as coisas se modificam. Quando a gente faz a meditação Shinsokan, se você aí de casa está assistindo e nunca viu a meditação Shinsokan, fique tranquilo que ao final nós faremos. No início da meditação, a gente visualiza os 6 atributos divinos. Quais são os 6 atributos divinos? Deixa eu apagar aqui, para a gente anotar aqui, para a gente ver que barato isso aqui, gente. Deixa eu apagar aqui e a gente escreve de novo. Não. Vamos lá. Quais são os 6 atributos divinos? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Muito bem, gente. Maravilha. Isso quer dizer que vocês estão fazendo ou estão lendo. Tá ótimo. Então, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Olha que interessante. Quando nós começamos a prática da meditação Shinsokan, ela vem exatamente trazendo 6 atributos divinos. E se você observar, quanto mais limitante for o pensamento, menos atributos Deus vai ter. Quanto mais limitante for.
Então, quando o pessoal trabalha muito as ideias de que Deus é um ser cruel, você pode observar que muitas dessas aqui ele não vai ter. Eu lembro uma vez de estar pessoalmente assistindo uma pregação de uma determinada linha e o líder ter falado o seguinte: Deus não gosta de alegria, Deus quer ver todo mundo triste, chorando, porque o choro é que demonstra devoção. E aquilo eu falei assim, eu não concordo, velho. Se fosse para Deus deixar todo mundo chorando, não tinha mandado nenhum salvador. Deixa a galera morrer lá chorando de raiva. Para que eu vou levar conhecimento? Como é que eu vou levar? A própria tecnologia é uma coisa que nos traz felicidade. Se não fosse para o homem ser feliz, então criar tecnologia era motivo era um grande pecado. Ó, você criou um micro-ondas, agora as pessoas esquentam a comida rápida, você vai queimar no fogo do inferno. Você criou uma máquina que cura as pessoas, agora a gente tem condição de ter tratamentos que são feitos no feto antes dele nascer, porque eu já tenho capacidade de desenvolvimento tecnológico para salvar, mas você não vai poder, porque eu não quero alegria, eu quero pai chorando, eu quero tristeza, eu quero... Aí você fala, não faz sentido. Então, ou seja, alegria é um atributo divino. Não é à toa que hoje os grandes movimentos dentro da medicina percebem o quanto que a risoterapia é importante na cura dos pacientes. É importantíssima, gente. O paciente que ri, ele tem um aumento gigantesco na possibilidade de criar os anticorpos necessários para trabalhar contra qualquer enfermidade. Qual é o problema? Normalmente quando a pessoa fica doente, ela já recebe uma sentença de morte. Qual é a chance dela ficar alegre? Nenhuma. Aí ela vai para o fundo do poço. Então tem várias pessoas, tem vários relatos de pessoas que riram. Nós temos um relato, foi muito interessante, a pessoa ligou do hospital, conversou com o preletor lá na sede central, lá em São Paulo, falando, ó, eu estou acamado, eu estou aqui sofrendo, eu quero que você me dê alguma coisa para resolver. A resposta do preletor, começa a rir. Ele, vou rir do quê? Ria? Aí eles ficaram 2 horas discutindo no telefone por que ele deveria rir. E o preletor falou, ó, faz o seguinte, faz só esse teste. Se não der certo, depois você pode me ligar, pode me xingar, não tem problema, mas faz só esse teste. E ele passou 1 semana de teste. E o cara ficava na cama deitado, olhando para o teto, ele escreveu, escrito assim, ha, 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 ha. E ele começou, ha, 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 não tinha graça nenhuma. Mas ele começou a achar engraçado aquela situação dele, porque ele falou, gente, é ridículo, velho, eu tô numa cama de hospital, olhando para o teto, velho, eu tô aqui, ha, ha, ha. Aí ele imaginou a cena das pessoas passando e olhando para ele e falando assim, gente, que coisa. E aquilo começou a dar vontade nele rir. Ele começou a rir, ele começou a rir, ele começou a rir, e começou a fazer isso todos os dias. Resultado, em 1 mês, ele apareceu lá na Seitonê para agradecer o preletor andando. Ele falou, me curei, porque o que aconteceu? A curva do meu tratamento começou a se tornar extremamente positiva na hora que eu botei a ingestão, ou quando eu botei dentro de mim, renasci dentro da alegria. Então, na Seitonê nós trabalhamos a alegria, porque a alegria é um atributo de Deus. Gente, olha que coisa engraçada, quando a gente sorri com alegria, a gente não está triste. É tão óbvio que quando você fala, gente, é um absurdo, mas é óbvio. É assim, eu gosto das pesquisas assim, as pessoas que são mais felizes são menos tristes. Hã? Você tem que pesquisar isso? É óbvio, porque é antagônico, gente, é antagônico. Então você começa a observar que os atributos divinos, eles vão se manifestando à medida que nós vamos permitindo o acesso à nossa imagem verdadeira. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi nos orienta? Se você quer uma caminhada de despertar espiritual, porque nós temos que entender, tem 2 caminhadas, e aqui é bem sincero mesmo, tem aquela caminhada daqueles que buscam bens materiais por meio da religião, e tem aquele que busca o despertar espiritual e acaba conseguindo as coisas. É diametralmente oposto. Tem muitas pessoas que só buscam a religião quando a coisa está caindo. É importante? É óbvio, a religião está aberta para isso. Mas qual é o ponto dessas pessoas? Quando obtêm a graça, o que elas fazem? Param de praticar, param de rezar, param de buscar aquilo que antes era a fonte da sua alegria, da sua energia. E tem aquelas pessoas que estão buscando realmente o crescimento espiritual. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar uma pessoa mais feliz espiritualmente falando. Então, essas pessoas que caminham, para elas o professor Masaharu Taniguchi passou o seguinte dever: temos que fazer a meditação Shinsokan todos os dias.
E por que precisamos fazer todos os dias? Porque esse processo para manifestar as graças de Deus, eles têm que ser feitos constantemente para que a gente não se esqueça de quem nós somos. Porque facilmente a gente se esquece. Facilmente. Então, como é um processo que ele precisa ser gravado nas profundezas, a gente precisa estar meditando constantemente. E à medida que a gente vai meditando constantemente, nós começamos a desenvolver isso daqui. E você começa a ganhar o que nós chamamos, entre aspas, de elevação espiritual. O que é elevação espiritual? É você conseguir manifestar mais sabedoria, mais amor, mais vida, mais provisão, mais alegria, mais harmonia. Então a pessoa que começa a praticar Seichonoye, ela é naturalmente levada a ser uma pessoa mais harmônica. Mais harmônica. Por isso a gente fala, gente, tá brigando, tá descendo o tapa aí, não tá manifestando Deus. Você pode falar o que você quiser, velho. Deus não tá na briga. Deus não tá na briga, porque atributo divino é harmonia. Alegria. A pessoa tá triste. Não, eu tô rezando. Olha que reza é essa que eu não quero. Uma vez eu encontrei um colega, a gente estava andando numa faculdade teológica aqui em Brasília, aí encontrei um colega meu, aí ele virou assim para mim e falou assim, João, o que você anda fazendo? Eu falei, não, continuo na mesma, estudando, tô lá na Seichonoye. Aí ele virou e falou assim, Seichonoye, que é isso, cara, que viagem. Aí ele parou, mas o que é isso afinal? Eu falei, pô, cara, você já fala que é viagem e você nem sabe o que é o negócio. Aí eu falei, não, explico rapidamente, expliquei, né? Aí ele falou assim, pois cara, vou te falar, olha, eu encontrei Deus e eu nunca fui tão feliz. Na hora que ele falou, eu cruz, cara. Essa felicidade eu não quero, porque não é a felicidade que você fala, é a felicidade que você vive. A felicidade que você vive, a primeira coisa que te elimina, cara, é de vício. Vício é sinônimo de ausência de amor. O vício é a vontade que você tem de calar a sua consciência, de você entorpecer o cérebro para você não ver o que está acontecendo na sua frente. Então, quando você vai se preenchendo de felicidade e amor, você não precisa de bebida, você não precisa de droga, você não precisa de nada disso, porque naturalmente você sente uma realização na sua existência. Então, quanto mais a gente medita, mais a gente vai manifestando Deus. Por quê? Porque nós começamos a ter mais contato com a nossa natureza, que é a nossa natureza divina. Por isso que meditar é importante. Não existe um grande homem, um grande ser humano que manifesta Deus na sua plenitude, não importa a religião, não existe um grande ser humano que não seja alguém que pratique meditação. Os grandes, todos meditavam, porque é o caminho do autoconhecimento. Se você não conhecer quem é você na origem, você não sabe quem manifestar. O Rei Leão só pôde manifestar sua força o dia que ele percebeu que ele era um leão. Enquanto viver como cordeiro, enquanto viver como carneiro, não manifesta força. Na hora que você toma consciência que você é filho de Deus, aí que vem a coragem, a capacidade e a força necessária para você manifestar aquilo que você tem no seu interior. É por isso que eu falo, na caminhada dos grandes, quando eles tomam consciência de quem eles são, os passos se tornam firmes e decisivos para levá-lo rumo à vitória, mesmo que ele caia várias vezes. O que me fez fazer o que, digamos assim, as conquistas, aquelas vitórias que nós temos, elas são frutos da conscientização da minha natureza divina. E não sorte do acaso. Por isso que eu sempre dou o crédito a quem de direito. Nossa, Pretor, você se tornou uma pessoa maravilhosa, graças a Seichonoye, porque é a Seichonoye que me ensinou que eu sou filho de Deus. Foi ela que me deu o caminho para poder traçar aqueles passos necessários para manifestar a capacidade. Quem diria que um dia eu fosse fazer o que eu estou fazendo? Gente, se chegasse para mim no passado e falasse, você vai fazer isso. Vou nada, não tenho condição de fazer nada. Mas as coisas se manifestam à medida que nós vamos tomando consciência de quem nós somos. E muitas pessoas pensam assim, puxa, eu queria tanto ajudar, eu queria tanto ter uma ideia fantástica, eu queria tanto, sabe, fazer alguma coisa assim incrível, mas muitas vezes não sabe como fazer. Mas por que não sabe como fazer? Ou não vê inspiração? É porque não está em contato com a sua natureza divina. E quando a gente entra em contato com a nossa natureza divina, acontece coisas fantásticas. Eu vou ter aqui a honra para trazer aqui agora ao palco nosso querido divulgador, Dr. Márcio Nakanishi. Eu vou só fazer uma pequena leitura, porque o currículo dele é muito grande, tem muita coisa aqui.
Então eu vou ler, pode subir aqui, Márcio? Vou ler aqui, apresentá-lo, aí a gente vai só prepará-lo aqui para ele dar o pequeno relato. Muitíssimo obrigado. Obrigado, João. Uma honra muito grande, chega aqui, Márcio, chega aqui. Uma honra muito grande receber o doutor Nakanishi, doutor em otorrinolaringologia, falei certo, né? Sim. Opa, Faculdade de Medicina da USP, Fellowship em Rinologia, GK Universidade School of Medicine, Tóquio, Japão, pós-doutorado em olfato pela Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, pesquisador associado Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, um dos maiores nomes na área de atuação dele do Brasil, e ele já foi presidente da Academia Brasileira de Rinologia, membro do corpo de editora da Brazilian Journal of... Agora falar isso aqui em inglês. Como é que fala isso aqui em inglês? Aqui. Otolaryngology. Olha só, gente, coisa bonita, velho. Editor associado da área de rinologia e cirurgia da base do crânio da Brazilian Journal of... Aquela palavra bonita. Tem experiência na área de medicina. Gente, é gigantesco o currículo dele e ele vai contar um pouco da experiência dele, que está reverberando, publicado em todos os grandes jornais do Brasil, publicado esse mês agora, está saindo desde o mês passado, esse mês, um trabalho grandioso, mas eu não quero adiantar, porque eu quero agora abrir a palavra para o nosso querido doutor Márcio Nakanishi, para poder falar. Bom, muito boa noite a todos, muito obrigado, João Ricardo, boa noite a todos vocês aí em casa também, né? Boa noite a todos que nos assistem. É uma grande alegria estar aqui hoje, nessa noite. Muito obrigado, João Ricardo, e parabéns, né, por esses 11 anos de meditação Shisokan, de transmitir a verdade que o homem é filho de Deus. Realmente, eu quero compartilhar o meu relato, que nasceu na época da pandemia. Com a pandemia, eu como otorrino, a gente começou a estudar o olfato das pessoas. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde decretou em maio de 2020 que a perda do olfato era um dos marcadores da Covid-19. Muitas pessoas perderam o olfato. Estima-se aproximadamente que mais de 368 milhões de pessoas perderam o olfato pelo Covid. Felizmente, a grande maioria teve o olfato recuperado, mas infelizmente também tem algumas pessoas que ainda têm perda do olfato. E a gente, como otorrino, começou a estudar quando, como e por que as pessoas perdiam o olfato. E na época, a USP Ribeirão, onde eu fiz meu pós-doutorado, a professora Vilma liderou um estudo no Brasil para medir o olfato das pessoas que perdiam o olfato pelo Covid e outros vírus. E aí o grande desafio era como medir o olfato. Quem usa óculos aqui já teve sua visão mensurada. Melhor assim ou melhor assim? Né? Quem também já fez algum teste de audição, audiometria, ouve um barulho, estou ouvindo ou não estou ouvindo? E como mede o olfato? O mundo inteiro perdendo o olfato pelo Covid e a gente não tinha como medir. Até porque é uma área não muito estudada, né? Até pouco tempo, restrita a pequenos grupos de pesquisadores. E aí o Covid trouxe essa luz, essa necessidade de estudar o olfato, e a gente lá no UNB começou a estudar o olfato, e a gente tinha 2 métodos para medir o olfato. O primeiro era frascos de café, chocolate, sabonete. Você abre o frasco, cheira 16 frascos. Abrindo 16, se você acerta a maior parte, você está com o olfato bom. Se erra, a metade está mais ou menos. Se erra muito, está ruim do olfato. Era dessa maneira que a gente tinha para medir, porque o outro método, que é bastante sofisticado, ele foi desenvolvido na década de 80 nos Estados Unidos, que é chamado raspe e cheire. Você raspa um papel? Quem já viu aquela revista que solta perfume, né? Avon, tá? Você raspa e sente cheiro. Esse teste do raspe e cheire, ele custava mais de R$300. Era impraticável, a gente não tinha recursos para poder fazer esse estudo e não dava para importar dos Estados Unidos e a gente tinha muita dificuldade com os recursos também, não só para pesquisa, mas para cuidar do Covid. E aí foi quando a gente concluiu o estudo no Brasil todo, mais de 300 pacientes estudados,
cada paciente usando, lembro, 16 frasquinhos, acabou que a gente consumiu e jogou fora mais de 20 mil frascos. 20 mil frascos. Olha a poluição para o meio ambiente, tudo isso. Então foi quando, praticando a meditação Shinsokan, né, foi exatamente há 4 anos atrás, pessoal. Há 4 anos atrás, no dia 5 de setembro de 2020, 7 horas da manhã, depois que eu tinha terminado a meditação, pum! Deu um estalo, veio uma ideia na minha cabeça. Aí eu desenhei, né? Tá até aqui no meu celular, não dá para mostrar aqui, mas eu fiz um desenho. Falei, nossa, eu tive essa ideia. Que ideia era essa? Pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Óleo de eucalipto, colocar num frasco e borrifar, não na cara da pessoa, mas tirar o cabinho. Tem um cabinho de plástico que você coloca num frasco, né? Tirei esse cabinho e colocava, só saiu o ar, eucalipto. Coloquei essência de laranja, laranja, só saiu o ar. Daí, então fiz dei um jeito aqui, né? Era essa a ideia da meditação, que veio clara na minha cabeça e eu desenhei aquilo ali no papel, né? E aí eu comecei a procurar. O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala, quando você tem uma ideia, coloque-a imediatamente em prática. Inclusive ele relata que a gente deve deixar lápis e papel na mão. Eu deixei o meu lápis e papel na mão, eu anotei lá e fiz o meu desenho e saí imediatamente em prática. A procurar e resolver o problema, fui para o meu consultório, coloquei lá e comecei a pensar naquela solução e comecei a procurar agora frascos. Frascos, eu tinha que achar frascos. Entrei na internet, coloquei frascos, encontrei uma reportagem do primeiro tablet do mundo a soltar cheiro, desenvolvido na indústria de cosmético para apresentar perfume para os clientes. Falei, nossa, que coisa, né? Tablet que solta cheiro digital, como que é esse negócio? Um tablet. Estava lá no shopping, em São Paulo, uma reportagem, a pessoa apertava o botão, saiu o cheiro do perfume. Eu quero outro perfume. Apertava o botão, saiu outro perfume. Falei, nossa, que legal! E eu com o meu frasquinho aqui, né? Liguei para a presidente, a proprietária dessa startup de São Paulo, a Cláudia Galvão, e a gente fez uma reunião de Zoom e perguntei para ela, Cláudia, será que é possível esse tablet da indústria de cosmético, a gente colocar os cheiros aí dentro, para testar o cheiro das pessoas? Veio uma ideia na meditação, eu falei para ela, eu pratico a meditação Shinsokan e depois da meditação veio essa ideia, né? Aí eu fiquei lembrando da oração do mestre, que ele fala assim, Deus, inspirai-me boas ideias, que esteja de acordo com o meu talento e que eu possa ser útil ao maior número possível de pessoas e dar-me força para realizar. Aí eu lembrei daquela frase e falei assim, a gente tem que fazer um teste, será que você consegue? E mandei o teste, esse americano, né, que vem dos Estados Unidos, do raspe cheire. E não é que ela colocou, foi em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ela me mandou o tablet. Olha, Márcio, você pediu para fazer o cópia e cola desse teste sofisticado dos Estados Unidos e eu acho que a gente deu conta. Apliquei, então eu estava com um grande desafio, que era pegar esse teste, esse tablet, e comparar com o que era de melhor do mundo, o raspe cheire. Aplicamos em 180 pessoas aqui na UNB e comparamos, de um lado, o analógico e do lado de cá, o digital. Para nossa surpresa, mas não era tanta surpresa, porque eu via como ele funcionava, ele foi melhor e mais rápido. E o mais incrível, pessoal, é que quando eu mandei esse estudo, foram 14 mil respostas que a gente compilou, de 180 pessoas, fazendo antes e depois, comparando o analógico versus o digital mostrou melhor em todos os aspectos. E eu mandei para uma revista chamada de IFAR, International Forum of Allergy and Rhinology, que na época é a revista com o maior fator de impacto, maior importância na nossa área. Incrível. Eu coloquei a revista, mandei para a gente
ela fica baseada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mandei para a revista na quinta-feira. Passou sexta, sábado, domingo, segunda, o artigo voltou revisado pelos pares. O que é isso? Eu mando o artigo, os pares, né, médicos, avaliam e criticam e devolvem. Isso chama revisão pelos pares. Né? É uma pessoa especialista no assunto que revisa. E eles falaram, seu trabalho está incrível. Peço isso, mas você fez isso, e fez alguns questionamentos e eu respondi. E em breve ele foi publicado nessa revista, em fevereiro. Né? E nesse dia que eu mandei para a revista, a professora Vilma, que é a editora, a revisora, a autora sênior do trabalho, ela é bem baixinha assim, gente, pequenininha, menor que eu já não sou muito alto, né? Mas ela falou assim, Marcinho, nunca vi um artigo tão rápido, né? E realmente foi um artigo muito rápido, acho que o mais rápido da minha história, né? Da nossa história em relação à velocidade da publicação. E aí, encurtando a história, né? Esse artigo, depois ele teve uma repercussão internacional, ele passou pela Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Tóquio, e então a gente já passou pelo mundo inteiro, ele está nos 5 continentes. Além disso, a gente concluiu um segundo trabalho, um estudo, que foi publicado na Scientific Reports, que é uma revista extremamente importante, que ela é do grupo do portfólio da Nature, a revista das mais conhecidas do mundo, e a gente acabou de publicar agora, foi dia 31 de julho, né? Essa revista foi publicado, depois dessa publicação, então, gente, a gente cansou de responder entrevistas para os mais diversos jornais. Então, a gente saiu na Rede Record, saímos na Globo, saímos na Folha de São Paulo, na Veja, na revista Galileu e no site institucional do Hospital Universitário, né, a quem eu agradeço todo o apoio, né, que a gente teve. E aqui, gente, trouxe o tablet do Salsa Cheiro. Então, ele é um tablet mesmo, né? E aqui atrás tem um sistema integrado de odores, e aqui na frente, eu fiz até o teste com o preletor João Ricardo e ele acertou, viu? Ele foi bem aqui no cheiro. Você aperta aqui, ó. Este cheiro se parece com defumado, cebola, melão ou grama. A gente aperta aqui. Esse aqui é o defumado. Depois vocês querem sentir, né? O cheiro, ele sai o cheiro de forma digital por esse furinho aqui. É uma tecnologia que é uma startup brasileira, está patenteada nos 5 continentes e é o primeiro tablet do mundo a soltar cheiro. Na verdade, não foi uma criação minha, né? Mas foi uma criação da Cláudia, que foi um encontro que eu digo, se não fosse a inspiração vinda da meditação, Shinsokan, eu não teria tido a ideia daquele desenho da engenhoca, não teria procurado na internet e muito provavelmente não teria encontrado essa invenção do mundo do cosmético que a gente trouxe para a área médica. Então, com esse instrumento, a gente modifica todo, eu digo, um paradigma da avaliação olfativa mundial. Vamos dizer assim, do raspe cheire, do lápis de papel, ele agora está no formato digital. Se a gente for traçar um paralelo, seria aproximadamente da época do telefone, e a gente saiu para o smartphone. Então, quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse relato, né, essa experiência da meditação, que foi, realmente, não sou eu que realizo as minhas obras, né? Mas nós somos só instrumento da força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Muito obrigado a todos. Maravilha, Márcio, muitíssimo obrigado. E o que eu achei legal, gente, que nas várias publicações que saíram dessa invenção fantástica que revolucionou uma área da medicina, então você imagina quantas pessoas agora vão poder ser auxiliadas e corretamente tratadas com exame objetivo, barato e muito, muito fácil. Saiu na página oficial gov.br o seguinte: em meio ao cenário de transformação global do olfato provocado pelo novo coronavírus, Márcio mergulhou nos tipos de testes olfatórios existentes no mundo, criados desde a década de 1960, e sentiu a necessidade de inovar.
praticante da meditação Shinsokan há 25 anos, Márcio conta que após um dia de prática contemplativa, em 5 de setembro de 2020, teve a ideia de utilizar um frasco de spray nasal sem o cabo interno. Gente, olha que fantástico! Não só associado à ideia genial, ele ainda trouxe o que é necessário para você criar. Criar, gente, é você estar em contato com aquilo que é invisível. As pessoas acham que as ideias surgem para poucos. Não, as ideias surgem para quem permite que elas venham ao coração. Quando você está ligado com o seu coração e com sua alma a Deus, o que tem de melhor de ideias surge na sua mente, e quando você coloca em prática, você obtém resultados fantásticos. Também no meu relato, tem uma parte também de pura inspiração. Eu tinha um dia de estudo, o livro tinha 325 páginas. Aí eu falei assim, não, vou ler esse livro nesse dia, da manhã até o final do dia eu vou ler esse livro todo, porque eu vou conseguir revisar toda a matéria, que era a matéria de direito civil. O código tem 2.200 artigos, é gigante, mas tinha um resumo. Na hora que eu peguei o livro, eu fiz a meditação Shinsokan antes. Na hora que eu terminei a meditação Shinsokan, eu falei, agora eu vou começar a estudar. Quando eu abri o livro, me deu uma vontade inacreditável de ler os agradecimentos. Agradeço a minha filha, a minha esposa. Eu falo, gente, que legal deve ser uma pessoa assim que pode agradecer a família, né? Escrever negócio. E comecei a ler introdução, fui ler sobre a vida do cara. Nada que ia cair no meu concurso. Resultado, fiquei lá gastando meu tempo todo lendo, cheguei na página 24 do livro. Mais ou menos a página 24, bem no início. Falei, nossa, gente, eu queria ler 300 e tantas, parei na página 24. Aí você vem, pô, gastei meu tempo. Eu falei, não, mas tá tudo ótimo, orientação divina. A questão que fez a diferença na minha prova, que gerou a minha aprovação, a resposta estava exatamente na página 17. Eu só precisava ler as 24 primeiras. Ainda fui com folga, porque eu podia ter parado na 17, na 17ª, fui com folga. Aí você fala, nossa, você deu sorte. Gente, Deus está em tudo. Quando você está com a sabedoria de Deus, quando você tem a vida de Deus para colocar em prática, acontecem essas coisas fantásticas, como o Dr. Márcio trouxe, que revoluciona, que transforma, que projeta, que faz com que aconteça. Então não é uma coisa exclusiva a ele. E o que eu acho encantador é porque o Dr. Márcio, além de ser uma sumidade, a humildade dele é uma coisa impressionante. Você vê que ele fala, é a orientação de Deus. Quando você coloca Deus à frente, cara, as coisas acontecem porque elas vêm exatamente manifestar o absoluto que é perfeito. Então, tudo aquilo que você tem de bom na vida manifesta-se quando você tem Deus em primeiro lugar. Olha o que o professor Masaru Taniguchi ele fala, gente. Aí vocês vão entender porque eu estou há 11 anos falando de meditação Shinsokan. Porque isso aqui, gente, é um achado, gente. Achado. Uma das grandes transformações da minha vida foi meditar. Se não fosse a meditação Shinsokan na minha vida, acho que até hoje eu ainda seria pequenininho como eu acreditava que eu era. Se todas as manhãs praticarmos a meditação Shinsokan, concentrarmos-nos mentalmente, mentalizando repetidas vezes que a inteligência necessária para o trabalho de hoje fluirá do oceano da grandiosa sabedoria de Deus e de maneira nenhuma fracassaremos, e só depois disso nos dirigirmos para o trabalho concreto, infalivelmente nascerão boas ideias para realizá-lo da melhor maneira possível. Neste ponto, a meditação Shinsokan pode ser considerada o pão espiritual de cada dia. Para a nossa vida é necessário também o pão material, mas o pão espiritual é muito mais necessário. Se a melhor ideia para cada dia nascer através da meditação Shinsokan que fizermos pela manhã, nós não teremos necessidade de nos preocuparmos com os problemas de amanhã. Desde hoje, a cada dia basta o seu cuidado. Nós já não correremos o perigo de ficar com insônia ou neurastenia causados pela preocupação com amanhã. Quando você bota Deus do teu lado, as coisas se transformam, porque você sabe, Deus é o tudo de todo. E no mundo de Deus só existe amor. E se eu estou no mundo de Deus, se Deus estiver na minha lembrança, na minha memória, na minha mente, no meu coração, com certeza Ele vai estar comigo. E no meu livro de minha autoria, eu trago um trecho que fala assim: o alcance, está na página 57. O alcance da verdadeira felicidade somente será obtido quando o indivíduo, compreendendo da sua vida é uma com as demais vidas, trabalhar ativamente para beneficiar a todos, inclusive a natureza e aos demais seres vivos.
Isso aqui está no livro dos jovens. O professor Masaru Taniguchi fala, a nossa natureza, gente, o nosso talento, ele se manifesta quando a gente foca por um grandioso objetivo. Por um grandioso objetivo. Quando a gente pensa pequeno, só olhando o nosso ego, somente a nossa vida, se torna muito precário, inclusive a força de vontade para realizar. Quando nós tomamos a grande decisão, eu quero beneficiar, e você começa a trabalhar ativamente por isso, quando você entra em contato com Deus, surge de você uma força extraordinária. E você começa a superar todos os obstáculos que antes a você pareciam impossíveis. Mesmo que vivamos cercados de conforto, não conseguiremos nos sentir realmente felizes se não contribuirmos com um pouco para a felicidade dos outros. Quaisquer que sejam os nossos empreendimentos, não chegaremos ao verdadeiro êxito se não nos preocuparmos em oferecer serviços que tragam benefícios aos outros. Vemos, pois, que tudo neste mundo é regido pela lei que diz, aquele que dá, receberá. Na página 58. Portanto, o segredo da verdadeira felicidade e do sucesso está em contribuir de alguma forma para o bem-estar dos outros. Assim, deve exteriorizar a bondade e a alegria, tesouros existentes no âmago do ser, compartilhando-as por meio do sorriso, palavras carinhosas, elogios, frases de incentivo, oração, etc, etc, etc. Quando as pessoas adentram a casa Seichonoe, seja aonde for, o templo é apenas uma estrutura para dar base à divulgação, mas quando a pessoa entra na casa da Seichonoe e aqui ela é recebida com uma frase de incentivo falando, você é filho de Deus, você é amável, você é uma pessoa especial, nós estamos falando da sua natureza verdadeira. Essa natureza verdadeira, ela é importantíssima, e quando ela é trabalhada, quando ela é manifestada, modificamos vidas, famílias, destinos, modificamos muito. E isso, gente, é que faz a diferença. É isso que traz um senso de felicidade, porque você pensa, eu sou útil, mas eu não sou útil só porque eu produzo riqueza material. Eu sou útil porque eu produzo alegria espiritual. Eu produzo vibrações de Deus que repercutem no coração das pessoas. Aí sim você sente, cara, como a minha vida vale a pena. Como a minha vida vale a pena. E cada um na sua área, gente. Cada um na sua área. Cada um atuando, se cada um puder manifestar Deus na sua vida, atuando na sua área, você já vai fazer a diferença. Porque o primeiro núcleo social que vai ser afetado quando você despertar e quando você começar a manifestar Deus, é a tua família. E se a tua família começar a ficar feliz, missão cumprida. Você já entregou seres humanos melhores à humanidade. E é isso, esse é o objetivo da Seichonoe. Por que a gente trabalha tanto, bate tanto na tecla, e eu falo tanto na cabeça de todo mundo? As pessoas não podem me olhar que elas já falam, meditação Shinsokan, né? Eu falo, sim, mas por que eu bato tanto nessa tecla? Porque é o caminho que nós temos para manifestar Deus. Quem pratica meditação Shinsokan e bota em prática aquilo que está dito ou aquilo que é ensinado, ela com certeza se torna uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito maravilhosa, e ela dá ao mundo algo que o mundo hoje está precisando, que é exatamente amor, união, compreensão, empatia, respeito e principalmente felicidade, gente. O mundo já está repleto de gente triste, tudo sequelado, todo mundo bagunçado. A gente está precisando construir seres humanos que tenham capacidade de amar, mesmo que tenham falta de amor. Porque quando a gente ama, a gente descobre que o amar é que faz o sentido contrário do receber amor chegar. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, nos tornamos pessoas melhores. E pessoas melhores é que vão construir o paraíso na face da Terra. O paraíso na face da Terra não vai cair como um raio, não. O paraíso na face da Terra vai vir quando cada um de nós aceitar a sua grandiosa missão, que é manifestar Deus na sua vida. É aí que vai estar o paraíso na face da Terra. E óbvio, a gente não tem como não encerrar fazendo a nossa meditação Shinsokan. Gente, façam a meditação Shinsokan. Os maiores beneficiários vão ser vocês, porque vão ser vocês que vão acessar a vida de Deus. Vamos lá então fazer a nossa meditação, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram assentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Sentado, assumir a posição de oração. Como disse, a explicação fácil
da Meditação Shinsokan está no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, onde você encontra de maneira bem simples as explicações tanto da postura física quanto da postura mental, o que devo pensar, o que devo visualizar durante a prática da meditação. Você vai sentir que não é um simples ar que você respira, mas é a vida de Deus que está permeando toda a sua existência. Então você é vivificado por Deus. Então é dentro desse sentimento de amor, dentro desse sentimento de acolhimento, dentro desse sentimento de espiritualidade, é que nós realizamos a prática da meditação Shinsokan. Então, olhos fechados, semblantes serenos, alegres. Vamos agora adentrar, ou vamos agora perceber que nós já estamos dentro do mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo de harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos visualizar os 6 atributos de Deus: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, envolvendo todo o nosso ser. Estamos aqui agora, imersos na vida perfeita de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Visualizemos e contemplemos com os olhos da mente.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo todo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Rapidamente, deixa eu passar o nosso dever de casa, que são aquelas tarefas que nós fazemos durante a semana para nos auxiliar a manifestarmos cada vez mais a nossa natureza divina. Pronto. Vamos lá, rapidamente aqui, anotar o nosso dever de casa, que é exatamente aquilo que vai nos auxiliar. Vamos lá. Primeiro, meditação. Nossa meditação Shinsokan todos os dias, para que a gente possa sentir a vida de Deus. Segundo, a gente pode repetir a seguinte frase. As frases, né? M.O. Muito obrigado. Então, Deus está sempre comigo, pois sou o seu amado filho. Deus está sempre comigo, pois sou o seu amado filho. A gente pode repetir isso aqui, gente, pelo menos umas 200 vezes por dia. Isso auxilia demais. Você vai sentindo essa conexão com Deus. Se você quiser complementar, você pode colocar: Deus está sempre comigo, pois sou seu amado filho, por isso eu tenho sempre boas ideias. Por isso eu tenho sempre riqueza. Por isso eu tenho sempre saúde. Por isso eu tenho sempre alegria. Você pode colocar a coisa boa que você quiser, porque ela lhe faz parte, porque você é filho de Deus. Não se esqueçam disso. Andem como filho de Deus, respirem como filho de Deus e vamos viver como verdadeiros filhos de Deus para que possamos sentir a felicidade do amor no nosso interior. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, em especial do meu queridíssimo amigo, Dr. Márcio Nakanishi, que é um grande divulgador da Seichonen, um grande praticante e uma pessoa que ama profundamente o próximo, por isso que trabalha e se dedica tanto. Então, meu muito obrigado, doutor. Uma semana abençoadíssima para vocês. Você de casa, beijo no coração e não se esqueça, somos filhos de Deus e vamos viver como tal. Muito obrigado, muito obrigado. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento.
Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seite Noye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!